Eu estava preparando o jantar quando um policial bateu na minha porta. Dona, o seu filho sofreu um acidente de carro e faleceu há 1 hora. Aquilo era impossível. Não, meu filho está dormindo lá em cima. O policial ficou desconcertado. Eu o levei até o quarto. Foi então que ele sacou a arma. Senhora, por favor, afaste-se dele. Aquele não é seu filho. Fico feliz que você esteja aqui. Se você está assistindo a este vídeo, curta, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está ouvindo a minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Eu estava na minha pequena cozinha, preparando o jantar com as mãos ágeis. O rádio antigo em cima da prateleira tocava um samba-canção triste, desses que meu marido, o João, adorava antes de falecer há 10 anos. Olhei pela janela e vi que a chuva apertava. As gotas chegavam até o fogão a gás. Ai, não! Murmurei, fechando a janela. Não queria que o vento apagasse o fogo. O jantar de hoje era só para mim. O André, meu filho, tinha acabado de chegar do trabalho, encharcado pelo aguaceiro da tarde. Há uns 20 minutos, ele entrou em casa, deixando um rastro de lama dos sapatos no piso de cerâmica. Não falou muito, só passou pela cozinha e colocou a mão no meu ombro. Mãe, estou exausto, ele disse com uma voz grave, como se tivesse corrido o dia inteiro. Acho que vou dormir cedo, tenho uma reunião amanhã. Levantei os olhos e notei que os dele estavam avermelhados. Com certeza por não ter dormido bem. Não se esqueça de tirar essa capa de chuva, você está ensopado, eu disse num tom de bronca e carinho. Ele assentiu sem muito interesse e arrastou os pés em direção ao escritório no andar de cima, onde costumava ficar teclando no computador até tarde. Eu o segui com o olhar, pensando em como aquele corpo alto e magro, que antes eu carregava nos braços, parecia tão pesado agora. Eu tinha acabado de colocar os pratos na mesa e ia me sentar para comer quando a campainha tocou. O som ecoou no meio da chuva, agudo e frio, me dando um susto. Quem poderia ser a essa hora? Sequei as mãos no avental e abri a porta. Lá fora estavam 2 policiais, um com o cap na mão e o outro com uma caderneta. As capas de chuva deles estavam encharcadas, pingando na varanda. O mais alto, de rosto sério, se apresentou como Tenente Barroso. Ele me olhou com um peso nos olhos e disse com uma voz sombria: Dona Maria, lamentamos profundamente informar que o seu filho, o Sr. André, faleceu em um acidente de trânsito há 1 hora. Eu senti como se tivessem me dado um golpe na cabeça. Fiquei paralisada, com a mão ainda na maçaneta da porta. Não pode ser, consegui dizer com a voz embargada. Ele está lá em cima, dormindo. Barroso franziu a testa e trocou um olhar com o companheiro. A senhora tem certeza? Ele perguntou com cautela. Claro que sim, eu quase gritei. Falei com ele há menos de 1 hora. Meu coração batia a 1000 por hora, como se quisesse sair do peito. O André tinha acabado de estar aqui, na cozinha, com a mão no meu ombro. Como era possível? Barroso fez um sinal para o companheiro e depois se virou para mim. Precisamos verificar para ter certeza. A senhora poderia nos levar até o quarto dele? Eu assenti, com a cabeça girando. Ele não faz muito que subiu. Com certeza está dormindo pesado. Murmurei, como se estivesse tentando convencer a mim mesma. Abri a porta de par em par. Eu os convidei a entrar e os guiei escada acima, com passos trêmulos. A casa é pequena, com poucos cômodos, então não demorou para chegarmos à porta do quarto do André. Bati suavemente 2 vezes. André, meu filho. Não houve resposta. Pode entrar. Abri a porta e vi a luz amarela e tênue do abajur, iluminando um volume sob os lençóis. Está vendo? Eu disse, apontando para a cama com alívio. Ele está aí, dormindo. Mas o Barroso levantou a mão para me deter. Ele sacou a pistola e disse com uma voz baixa, mas firme. Senhora, por favor, afaste-se dele. Isso não é... Volte! Deixe-me checar. O pânico me invadiu e eu recuei para a porta sem entender o que estava acontecendo. Barroso se aproximou e puxou o lençol com força. Embaixo não havia nada, apenas o travesseiro afundado, e ao lado uma jaqueta e várias toalhas arrumadas para simular a forma de uma pessoa. Eu fiquei ali, de boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. O outro policial me olhou com desconfiança. A senhora tem certeza de que viu o Sr. André? Eu tremia, me agarrando ao batente da porta.
Falei com ele há menos de 1 hora. Eu o ouvi dizer que ia dormir. Minha cabeça zumbia como se alguém estivesse apertando o meu coração. Onde estava o André? Se não era ele, então quem esteve na cozinha? Quem colocou a mão no meu ombro e falou comigo com aquela voz cansada? Barroso sussurrou algo no rádio e depois se dirigiu ao companheiro. Possível encenação. Anote. Ele me olhou, com a tensão no rosto um pouco diminuída, mas ainda sério. Senhora, venha conosco para a sala. Precisamos conversar um pouco mais. Eu assenti, mas meus pés não queriam se mover. Olhei de novo para o quarto vazio. O abajur ainda estava aceso, iluminando uma cama fria. Meu coração se encolheu. André, meu filho, a pessoa que eu mais amo neste mundo. Para onde ele tinha ido se não estava aqui? Então, o que estava acontecendo? Eu me joguei no sofá velho da sala, abraçando uma xícara de chá que já tinha esfriado completamente. O calor de momentos atrás tinha se tornado um frio que entrava até nos meus ossos. Minha mente estava nublada, presa em um pesadelo sem saída. A chuva lá fora tinha diminuído, mas cada gota que caía do telhado para o quintal soava como um golpe no meu coração, um após o outro. A casa, que já era pequena, parecia querer me engolir com suas sombras silenciosas nos cantos. Olhei para a escada, onde a luz do abajur do quarto do André ainda aparecia, uma lembrança embaçada de que meu filho não estava mais lá. O tenente Barroso sentou-se na minha frente, na cadeira de madeira que o André usava para tomar café da manhã comigo. Ele abriu sua pequena caderneta. Seu olhar era penetrante, mas sua voz se mantinha educada. Dona Maria, a senhora poderia me dizer com exatidão a última vez que falou com o Sr. André? Eu respirei fundo, tentando ancorar minha mente na realidade. Olhei para o relógio de parede. Os ponteiros tinham acabado de passar da meia-noite. Acabou de chegar do trabalho, respondi com a voz firme, apesar de minhas mãos estarem tremendo. Ele disse que estava cansado e que ia dormir. Eu ainda disse para ele trocar a capa de chuva porque estava ensopado. Barroso assentiu, anotou algo e levantou os olhos. Segundo o relatório, o acidente ocorreu por volta das 21h15 da noite. O carro caiu em um barranco e explodiu. Dentro, encontramos documentos em nome do André. Eu franzi a testa. A cabeça me girava. Que carro? O André usa o transporte da empresa. Ele não dirige. Eu me lembrava perfeitamente. A empresa dele tinha vans para os funcionários e o André nunca gostou de dirigir. Ele dizia que o trânsito da cidade o estressava, principalmente na hora de sair. Barroso virou uma página em sua caderneta. A voz dele era monótona. Era um carro de aluguel, alugado por meio de um aplicativo. Temos a confirmação de que foi alugado às 19h da noite de hoje. Eu quase pulei da cadeira. A voz me quebrou, de raiva e confusão. Impossível! O André esteve em uma reunião a tarde inteira. Chegou em casa quase às 9. Como ia alugar um carro às 7? Eu olhei para Barroso diretamente nos olhos, como se esperasse que ele me confirmasse que tudo era um terrível engano, mas ele apenas ficou em silêncio por alguns segundos, com um olhar pensativo. Pode solicitar um exame de DNA se tiver dúvidas, ele disse com uma voz suave, mas firme. Eu assenti de imediato, sem hesitar um segundo. Quero fazer, eu conheço o meu filho. Tenho certeza de que algo aqui não está certo. Dentro de mim, uma pequena chama de esperança se acendeu. Se não era o André, então meu filho ainda estava vivo em algum lugar. Mas logo o medo voltou. Se não era ele, quem tinha morrido? E por que os documentos do André estavam naquele carro? Enquanto Barroso se comunicava com o médico legista pelo rádio, peguei meu celular e disquei o número da Valéria, minha nora. Liguei uma vez. Ninguém atendeu. A segunda vez, apenas o sinal de chamada. Liguei mais 5 vezes e a cada chamada, meu coração batia mais rápido, quase explodindo. Finalmente, mandei uma mensagem com as mãos tremendo, tanto que escrevi algumas palavras erradas. Valéria, me liga assim que puder. Aconteceu algo muito grave com o André. Barroso retornou, com a voz séria. Faremos o exame de DNA esta mesma noite. Descanse, senhora. Informaremos os resultados o mais rápido possível. Eu neguei com a cabeça, com os olhos ardendo. Vou esperar, insisti. Não consigo dormir sem saber onde o meu filho está. Ele me olhou com um brilho de compaixão, mas não disse mais nada.
Fez um sinal para o companheiro ir, me deixando sozinha na sala fria. Eu me levantei, fui para a cozinha, peguei um pano tentando fazer alguma coisa para não enlouquecer, mas minhas mãos tremiam tanto que o pano caiu no chão. Eu o peguei e liguei de novo para a Valéria. Ela continuava sem atender. O relógio marcou 2 da manhã quando a campainha tocou de novo. Eu pulei e corri para abrir. Era o Barroso, com o rosto mais sombrio do que nunca. Ele não enrolou. Dona Maria, os resultados do DNA acabaram de chegar. O corpo no carro não tem DNA em comum com o seu. O falecido não é o seu filho. Eu me levantei num salto, minhas pernas tremiam tanto que eu tive que me segurar no sofá. Então, onde está o meu filho? Eu perguntei com a voz embargada, uma mistura de alívio e terror. Alívio porque o André não estava morto. Terror porque, se ele não estava, para onde tinha ido? E por que desapareceu? Barroso colocou a mão no meu ombro, apertando suavemente como para me dar forças. A partir de agora, abrimos oficialmente uma investigação por desaparecimento. Vamos checar cada pista, o telefone dele, as contas bancárias, as pessoas com quem ele teve contato. Tente manter a calma. Mas como eu ia manter a calma? Olhei para ele e as lágrimas brotaram. Ele é a única coisa que eu tenho. O André é tudo para mim. Se algo acontecer com ele, eu não sei como poderia continuar vivendo. Barroso assentiu com a voz grave. Eu entendo, Dona Maria. Faremos o nosso melhor. Ele me deu um cartão de visita, pedindo para eu ligar caso me lembrasse de algo fora do comum. Quando ele saiu, eu fiquei parada no meio da sala, apertando o cartão com tanta força que o amassei. Olhei para a escada, para o quarto do André, que continuava iluminado. Eu não sabia o que estava assombrando a minha família, mas uma sensação terrível me invadiu e oprimiu meu coração. O André não desapareceu por conta própria. Alguém está escondendo alguma coisa. Eu abri os olhos na manhã seguinte, com a luz do sol entrando pelas cortinas e iluminando o chão frio. Não tinha pregado o olho a noite inteira. Só fiquei deitada, olhando para o teto enquanto as lágrimas caíam em silêncio. Arrastei os pés até a cozinha e preparei uma xícara de café preto, como tomo todas as manhãs desde que o João morreu. O vapor da xícara me trouxe lembranças de manhãs passadas, quando o André era criança e se sentava ali à mesa, contando histórias da escola, enquanto mordiscava um pão doce. Agora a cozinha estava vazia. Só se ouvia o tic-tac do relógio e o cheiro amargo do café. Peguei meu celular e olhei de novo. Nenhuma chamada perdida da Valéria. Achei muito estranho. Procurei nas notícias locais na internet, tentando encontrar informações sobre o acidente de ontem que o Barroso mencionou, mas não havia nada, nenhuma linha sequer. A inquietação cresceu como uma onda gelada que percorreu meu corpo. Teria sido tudo um erro? Ou havia algo maior sendo escondido? Às 7h45 em ponto, o telefone vibrou. Era o Barroso. A voz dele soava mais grave, como se carregasse um peso. Dona Maria, acabamos de registrar oficialmente o caso como um desaparecimento. Queremos perguntar mais sobre os relacionamentos recentes do Sr. André. Poderíamos vê-la esta manhã? Eu assenti, embora ele não pudesse me ver. E disse, claro, venham para minha casa. Eu estou aqui. Eu não queria sair. Não queria perder a menor possibilidade de o André voltar de repente. Barroso e seu companheiro chegaram às 8h30 com uma pasta e um laptop. Sentaram-se no sofá. Eu servi água, tentando manter a calma, apesar de as mãos não pararem de tremer. Barroso abriu sua caderneta, com o olhar aguçado, mas a voz suave. A senhora notou algum comportamento estranho no Sr. André ultimamente? Qualquer coisa, por menor que seja, poderia nos ajudar. Eu respirei fundo, tentando ordenar minhas lembranças fragmentadas. O André estava muito estressado por causa do trabalho. Ultimamente, ele falava menos, como se escondesse algo. Mas eu pensei que fosse só a pressão da empresa. Mas a Valéria, minha nora, essa sim andava estranha. Barroso franziu a testa, escrevendo rapidamente. Estranha como, Dona Maria? Eu hesitei por um momento. Não queria falar mal da minha nora, mas a verdade era a verdade. Eles brigavam o tempo todo. A Valéria desconfiava que o André a estava traindo com uma secretária do escritório. Uma tal de Lúcia. Eu não acreditava. O André não é assim, mas a Valéria às vezes saía de casa à noite sem dizer para mim, nem para o André, aonde ia. Barroso assentiu com a voz tranquila.
A Valéria já saiu de casa antes, sem avisar? Eu assenti, baixando a voz. Sim, ultimamente ela dizia que dormia no escritório. Uma vez não voltou por vários dias. Lembrei de uma noite, há algumas semanas, quando fui à casa do André e da Valéria, para levar-lhes um pouco de comida. Ouvi a Valéria gritar do quarto. Você acha que eu sou estúpida? Essa aí fica grudada em você o dia todo, e você se faz de inocente. A voz do André respondeu cansada, mas paciente. Já chega de besteira, Valéria. Eu e a Lúcia somos apenas colegas de trabalho. Eu fiquei do lado de fora, sem querer me intrometer, mas senti meu coração se encolher. Barroso levantou os olhos da caderneta. A senhora sabe onde a Lúcia trabalha? Ou tem alguma informação sobre ela? Eu assenti, me esforçando para lembrar. Ela trabalha na Gênesis Construtora, a empresa do André. Ele é gerente de projetos lá. A Lúcia é a secretária dele. Eu o ouvi mencioná-la algumas vezes, mas de passagem. Barroso pegou o telefone de imediato e se comunicou com os recursos humanos da Gênesis Construtora. Depois de alguns minutos, ele se virou para mim com a voz séria. O André não foi trabalhar hoje, não pediu licença, não avisou nada. Eu senti meu coração apertar. O André não foi para a empresa. Então, para onde ele tinha ido? Barroso continuou. A senhora tem alguma foto recente da Valéria e do André? Queremos passá-la para essa equipe de busca. Eu me levantei com os pés pesados e caminhei até a estante, onde guardo os álbuns de família. Peguei uma foto de 3 semanas atrás, onde nós 3 estávamos em frente à casa. O André abraçava a Valéria pelos ombros, ambos sorrindo. Eu estava no meio, também sorrindo. Mas agora, ao olhar a foto, notei que o sorriso da Valéria parecia forçado, como se escondesse um segredo. Barroso pegou a foto, observando-a atentamente. Parecem muito felizes. Ele disse com um tom de tristeza. Eu neguei com a cabeça, com um gosto amargo na boca. Só por fora. Por dentro, tudo era desconfiança. Eu contei mais sobre os ataques de raiva da Valéria, as vezes em que o André chegava em casa com o olhar exausto, como se carregasse o mundo inteiro nas costas. Barroso anotou tudo e se levantou. Vamos checar a empresa. Primeiro falaremos com a Lúcia e os outros envolvidos. A senhora descanse. Entraremos em contato assim que tivermos notícias. Quando a porta se fechou, eu fiquei no umbral, vendo a viatura sumir na neblina da manhã. Meu coração se encolheu com o pressentimento de que algo muito grande estava sendo escondido. A tarde mal tinha começado, enquanto eu estava sentada na mesa da cozinha, com uma xícara de café frio nas mãos e a cabeça em um turbilhão. O telefone vibrou e me fez pular. Era o Barroso. A voz dele era breve, mas urgente. Dona Maria, estamos na Gênesis Construtora. A senhora gostaria de vir? Há algumas coisas que precisamos que a senhora ouça diretamente. Não pensei 2 vezes. Só respondi. Estou indo para aí. Eu vesti uma blusa limpa às pressas, peguei minha bolsa e pedi um táxi direto para a empresa do André. Meu coração batia forte o caminho inteiro, como se cada volta dos pneus me aproximasse mais da verdade ou de um segredo ainda mais aterrorizante. Quando o táxi parou em frente ao reluzente prédio de vidro da Gênesis Construtora, senti um peso no peito. Este era o lugar onde o André tinha passado quase 10 anos da sua vida, trabalhando até a exaustão para construir sua carreira. Entrei no saguão e a jovem recepcionista levantou os olhos com um sorriso familiar. Bom dia, Dona Maria. Hoje não vimos o Sr. André. A voz dela era despreocupada, como se fosse uma conversa casual. Forcei um sorriso e disse com calma. Vim esclarecer umas coisas. Ela assentiu e me indicou o caminho para a sala de reuniões no 3º andar, onde o Barroso me esperava. Eu caminhei pelo corredor, o cheiro de produto de limpeza e o zumbido do ar-condicionado me dando um arrepio. Através do vidro fosco da sala de reuniões, eu vi o Barroso conversando com uma jovem. Tinha que ser a Lúcia. Ela estava encolhida na cadeira, com os ombros curvados e as mãos agarradas à borda da mesa. Quando Barroso me fez um sinal para entrar, empurrei a porta, tentando manter a compostura, apesar da tempestade que eu sentia por dentro. A Lúcia levantou os olhos, os dela se cruzaram com os meus, e ela rapidamente baixou o olhar, como se não se atrevesse a me encarar. Barroso se levantou e puxou uma cadeira para mim. Dona Maria, gostaríamos que a senhora ouvisse a versão da Lúcia, se a senhora concordar. Eu assenti e me sentei, apertando as mãos para que parassem de tremer.
Lúcia respirou fundo e começou a falar com a voz trêmula. Dona Maria, eu peço desculpas se a minha presença causou um mal-entendido entre a senhora e o senhor André. Ela fez uma pausa, como se estivesse procurando as palavras. Eu a encarei fixamente, sem dizer nada, mas o meu olhar com certeza dizia tudo. Eu queria a verdade. Lúcia começou seu relato com a voz baixa, mas clara. Ela disse que admirava o André há muito tempo, não só por ser seu chefe, mas por sua dedicação e talento. Eu às vezes puxava assunto com ele e buscava pretextos para ficar até tarde trabalhando com ele. Algumas vezes, de propósito, eu fiz as pessoas pensarem que havia algo entre o Sr. André e eu, mas ele sempre foi muito profissional. Uma vez, ele me chamou no escritório e me disse diretamente que amava apenas a esposa dele e que não queria mais mal-entendidos. Ele me pediu para manter a minha distância. Lúcia abaixou a cabeça e as lágrimas rolaram por suas bochechas. Sinto muito, senhora. Não pensei que as coisas chegariam a tanto. Eu fiquei em silêncio, sentindo um peso enorme no peito. O André, sempre tão correto. Ele tinha tentado proteger a família, mas as bobeiras da Lúcia tinham complicado tudo. Barroso se virou para ela com a voz tranquila, mas cortante. A Valéria sabia que a senhora estava criando esses mal-entendidos? Lúcia assentiu entre soluços. Uma vez ela me encontrou falando sozinha com o senhor na sala de reuniões quando veio trazer comida para ele. Eu só estava perguntando sobre um projeto, mas ela me olhou como se quisesse me bater, ficou muito brava e foi embora. Lembrei das vezes que a Valéria chegava em casa com a testa franzida para me contar as suspeitas dela sobre o André. Mãe, ele já mudou, ela tinha me dito uma vez, com a voz cheia de amargura. Ele fica no escritório até tarde e sempre está com aquela secretária. Eu tinha tentado acalmá-la, dizer que o André não era um traidor. Mas agora, sentada aqui, ouvindo a confissão da Lúcia, eu me dei conta de que as suspeitas da Valéria não eram totalmente infundadas, só que tinham sido exageradas pelas ações imprudentes de uma moça. Barroso anotou tudo com cuidado e depois perguntou: A senhora sabe o que aconteceu com o André ontem à noite? Lúcia negou com a cabeça, com a voz firme. Eu estava de plantão em outro andar, não o vi desde a tarde. Barroso assentiu e indicou para Lúcia que ela poderia se retirar. Ela se levantou, me pediu desculpas mais uma vez e saiu. Eu não disse nada, só a segui com o olhar, com o coração pesado. A Lúcia poderia ter se enganado, mas ela não era a principal causa do desaparecimento do André. Havia algo maior, mais sombrio, à espreita. Depois da reunião, Barroso me convidou para um pequeno café ao lado do escritório para continuarmos conversando. Nós nos sentamos em um canto isolado. O barulho da máquina de café e o cheiro de pão torrado deixaram o ambiente um pouco menos tenso. Barroso me olhou e disse com a voz baixa: Se o que a Lúcia diz é verdade, o André nunca foi infiel, mas a Valeria estava convencida de que sim. Eu assenti com um gosto amargo na boca. O ciúme sem fundamento é o veneno da alma. Lembrei das brigas do André e da Valéria, das noites em que ela saía de casa, das vezes em que o André voltava com o olhar cansado, como se estivesse tentando evitar que tudo desmoronasse. Antes de nos despedirmos, peguei a mão de Barroso com a voz firme. Não sei onde o meu filho está, mas se ele estiver vivo, eu vou encontrá-lo. Ele assentiu com um olhar compreensivo. Nós também, Dona Maria, eu prometo que não vamos desistir. Nós demos as mãos e eu saí do café para a rua, banhada pelo sol da tarde. As folhas das árvores em frente à empresa balançavam com o vento, mas eu não sentia calor nenhum. Meu coração estava gelado, como se um medo invisível estivesse o estrangulando. A caminho de casa, sentada no táxi, eu olhava pela janela sem ver nada. A imagem da Valeria e do Julião na câmera de segurança me atormentava. A Valéria, minha nora, a quem um dia eu considerei como uma filha, podia ter traído o André. E o Julião, o que ele queria? O dinheiro do seguro ou se vingar do André por seus fracassos nos negócios? Será que o André sabia do plano da Valéria? E ele desapareceu de propósito para me proteger ou para se salvar? Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, o telefone tocou. Eu atendi de imediato. Era o Barroso. A voz dele era breve, mas cortante. Dona Maria, já verificamos as informações sobre o Julião Lemos. A senhora pode vir à delegacia agora mesmo? Há algumas coisas que a senhora precisa ver.
Eu vesti um suéter leve às pressas, saí na rua e peguei um táxi para a delegacia. No carro, eu apertava minha bolsa, com o coração em um nó. Quando entrei no escritório do Barroso, ele já estava sentado à mesa com uma pasta grossa na frente dele. Ele a deslizou para mim com a voz grave. Julião Lemos, diretor-geral da Lemos Soluções, concorrente direto da Gênesis Construtora. Do André. Eles competiram por 3 grandes projetos nos últimos 2 anos e há boatos de que o Julião tentou jogar sujo, subornando investidores para ganhar contratos. Eu olhei a pasta e meus olhos pararam na foto do Julião. O rosto dele era frio, os olhos afiados como facas. Eu apontei para a foto com a voz trêmula. É ele. É o mesmo homem que vi em uma videochamada com a Valéria. Lembrei daquela tarde perfeitamente. A Valéria tinha chegado em casa com uma caixa de bolo, mas estava inquieta, olhando para o telefone a todo momento. Quando eu perguntei, ela me disse que era trabalho, mas ouvi de relance a voz de um homem e o nome Julião. Naquele momento eu não dei importância, mas agora tudo fazia sentido. Barroso assentiu. O olhar dele estava mais penetrante. Colocamos uma equipe para rastrear o celular da Valéria. O sinal foi detectado em Campo Grande, um município próximo, por volta das 4 da manhã, depois do acidente. Eu senti meu coração se encolher. Campo Grande, o que a Valéria estava fazendo lá? E por que ela desapareceu logo depois de me mandar a mensagem dizendo que o André estava ferido? Barroso continuou. Enviamos uma equipe apaisana para a área do último sinal. Depois de 2 dias de vigilância, eles descobriram a Valéria morando em uma casa nos arredores de Campo Grande com um homem. Ele fez uma pausa, me olhando como se estivesse me preparando. Confirmamos que esse homem é o Julião Lemos. Vários vizinhos da área dizem que eles agem como se fossem marido e mulher, muito carinhosos. Vão juntos ao mercado, até se beijam na rua. Eu fiquei paralisada, como se meu sangue tivesse parado. Valéria e Julião vivendo como marido e mulher. Enquanto o André, meu filho, estava desaparecido, possivelmente em perigo. Eu apertei os punhos, cravando as unhas nas palmas até doer. Barroso me entregou um maço de fotos tiradas à distância. A Valéria e o Julião de mãos dadas, saindo de uma mercearia. O sorriso da Valéria na foto me gelou a espinha. Não era o sorriso de uma esposa preocupada com o marido. Era o sorriso de alguém que escondia algo. Barroso continuou. Revimos os vídeos das câmeras dos vizinhos perto da cena do acidente. Um clipe de uma casa em frente mostra a Valéria perto do local, apenas algumas horas antes do carro explodir. Ele abriu o laptop e me mostrou o vídeo. Sob a luz fraca de um poste, eu vi claramente a Valéria com a jaqueta azul que eu tinha lavado na semana passada. Ela caminhava apressada, olhando para todos os lados como se temesse que a vissem. Meu coração queria sair do peito. É ela, sussurrei com a voz embargada. Essa jaqueta eu a lavei. Barroso assentiu, com a voz firme. Esta evidência é suficiente para confirmar que a Valéria não só sabia do acidente, como esteve na cena. Eu apertei os punhos, as lágrimas brotaram, mas eu a segurei. Na minha mente já não havia dúvidas. A Valéria não só sabia, ela tinha planejado, mas por quê? Barroso deu ordens à equipe dele com a voz cautelosa. Não se aproximem ainda, continuem vigiando, precisamos saber o que eles estão escondendo. Eu o olhei com a voz trêmula. E se eles tiverem o André preso? E se eles o tiverem em algum lugar? Barroso não respondeu de imediato, mas o olhar dele se escureceu, como se ele também estivesse pensando no pior. Estamos considerando todas as possibilidades, Dona Maria. Esta noite, a equipe vai se posicionar ao redor da casa em Campo Grande para vigiar cada movimento. Eu assenti. Mas por dentro, o medo tinha se transformado em uma tempestade. Se o André estava vivo, se o tinham sequestrado, cada minuto que passava era um minuto que eu não me perdoaria por não tê-lo encontrado antes. Barroso colocou uma mão no meu ombro com a voz suave. Dona Maria, sei que isso é muito difícil, mas a senhora tem que ser forte. Estamos fazendo o nosso melhor. Eu o olhei e as lágrimas rolaram por minhas bochechas. Ele é a única coisa que eu tenho, tenente. O André é tudo para mim. Se algo acontecer com ele, eu não sei como poderia continuar vivendo. Ao sair da delegacia, eu caminhei para a rua. O céu estava nublando, refletindo o meu estado de espírito.
Eu cheguei em casa, empurrei a porta e o silêncio me pareceu aterrorizante. Eu parei em frente ao pequeno altar em um canto onde eu tenho uma foto do João e um crucifixo. Acendi uma vela. A fumaça subiu lentamente, levando consigo a minha oração. Meu filho, sei que você está vivo. Eu vou te encontrar, e seja a Valéria ou quem for, eu vou desmascarar. Eu me ajoelhei, apertando o rosário, enquanto minhas lágrimas caíam no chão. Mas dentro de mim, uma chama de determinação começava a arder. 3 dias se passaram desde que a polícia confirmou que a Valéria morava com o Julião em Campo Grande. Eles ainda não tinham agido. De manhã cedo, a campainha tocou. Era o Barroso. Ele entrou com uma pasta grossa, os olhos cheios de determinação, mas também com um rastro de cansaço. Ele colocou a pasta na mesa com a voz grave. Dona Maria, estas são as fotos que a equipe de vigilância tirou em Campo Grande. Eu abri a pasta, com o coração a mil. A primeira foto me deixou gelada. A Valéria, com uma camisola fina, saía para a varanda da casa e dava uma xícara de café para o Julião. Ele a abraçava, dava um beijo na testa dela e ambos riam como um casal feliz. Comecei a tremer. Apontei para a foto com a voz embargada. Ela esteve na minha casa me chamando de mãe. Como pôde fazer isso? Barroso colocou uma mão sobre a mesa, com um olhar frio como o aço. Precisamos saber se eles têm o André sequestrado. A senhora se lembra de algum lugar que a Valéria ou o Julião frequentavam? Algum lugar incomum que pudesse estar relacionado? Eu respirei fundo, procurando nas minhas lembranças. De repente, uma conversa de 1 mês atrás surgiu na minha mente. A Valéria estava na minha cozinha, falando ao telefone em voz baixa. Ok, Julião. Hoje à noite eu passo para pegar a caminhonete para levar as coisas para a cabana abandonada nos arredores. Naquele momento, eu pensei que isso era uma brincadeira ou algo de trabalho. Mas agora essa frase era como uma luz na escuridão. Olhei para Barroso com a voz trêmula. Há um lugar, uma cabana de madeira abandonada a uns 45 minutos da cidade, perto do bosque de pinheiros. A Valéria a mencionou uma vez, falando com o Julião. Barroso se endireitou de imediato, fazendo anotações. A senhora sabe a localização exata? Eu assenti, descrevendo com detalhes. É um caminho de terra perto de uma ponte de madeira que atravessa um riacho. A cabana fica escondida atrás de uns pinheiros grandes. Ninguém morou lá por anos. Barroso não hesitou. Ele pegou o rádio e ordenou à equipe de vigilância para ampliar o raio de busca naquela direção. À tarde, Barroso ligou de novo, a voz mais urgente. Dona Maria, acabamos de detectar o sinal de uma caminhonete antiga com placas falsas. Esse veículo apareceu perto da cena do acidente. Com dados de satélite, confirmamos que ele parou perto da cabana que a senhora descreveu. Eu senti meu coração parar. A cabana abandonada. O André estaria lá? Eu apertei o rosário na minha mão, tentando manter a calma. O que vocês vão fazer? Perguntei, tremendo. Barroso respondeu. Já enviamos um grupo de operações especiais à paisana para inspecionar. Outra equipe continua vigiando a casa em Campo Grande. O tempo passava com uma lentidão insuportável. Cada minuto era 1 hora. Eu me sentei na sala, abraçando meu rosário com os olhos fixos no relógio. Eu rezei, sussurrando para mim mesma. André, você está vivo, não está? Eu já estou indo te buscar, meu filho. Perto da meia-noite, o telefone vibrou. Era o Barroso. Dona Maria, acabamos de ver a Valéria e o Julião entrarem em um carro e saírem de Campo Grande. Vão direto para a cabana. Eu me levantei num salto com o coração disparado. Quero ir, eu disse sem pensar. Barroso hesitou. Dona Maria, é muito perigoso. Deixe que a gente cuide disso, mas eu insisti. Eu preciso saber se o meu filho está lá. Eu não vou fazer nenhuma besteira, mas preciso ir. Finalmente, Barroso aceitou. Ele me buscou em uma caminhonete prateada, sem logos da polícia. Nós dirigimos por estradas escuras, os faróis iluminando fileiras de pinheiros altíssimos. Ao nos aproximarmos da cabana, Barroso me indicou para ficar quieta no carro enquanto ele e sua equipe se aproximavam, falando pelo rádio. Eu ouvi a voz dele entrecortada. Acabou de acender uma luz. Tem gente lá dentro. Eu apertei o rosário com todas as minhas forças. Eu sentia que meu coração ia se partir. André, você está aí?
A equipe relatou através de uma fenda. Eles viram o André, meu filho, abatido, com as mãos amarradas, jogado no chão de madeira fria. A Valéria e o Julião entraram com uma bandeja de comida e uma garrafa de água. A Valéria colocou a bandeja no chão. A voz dela era gélida. Só mais alguns dias. Assim que o dinheiro do seguro estiver na conta, nós vamos embora daqui para viver como reis. Até lá, você estará livre, meu amor. Julião riu e deu um chutinho no André. Sua mãe deve estar chorando horrores. Não deu tudo como a gente planejou. Eu ouvi essas palavras pelo rádio e as lágrimas brotaram, mas não de dor. Era raiva. Um fogo que se acendeu dentro de mim. O André estava vivo, mas o tinham sequestrado, tratado como um refém pela mesma mulher que ele amava. Eu quis sair correndo, mas Barroso me fez um sinal para ficar em silêncio. Ele pegou o rádio com a voz firme. Temos evidências suficientes. Entrem agora! 4 policiais com coletes à prova de balas invadiram a cabana pela porta da frente e de trás quase ao mesmo tempo. Houve um estrondo, um caos rápido e controlado pelo rádio. Eu ouvi o Julião gritar. Depois, um baque seco quando o derrubaram e a cabeça dele bateu em uma mesa. A Valéria gritava, aterrorizada. O que vocês estão fazendo? Me soltem! Eu quis correr para lá, mas um oficial me deteve com a voz severa. Dona Maria, por favor, fique aqui. Já vamos tirar o André. Eu fiquei ali, tremendo, com os olhos grudados na porta de madeira velha. Foi então que eu ouvi a voz do André, fraca, mas clara. Cadê a minha mãe? Ela está bem. As palavras dele me atravessaram o coração. Ele se preocupava comigo, mesmo no meio do seu próprio inferno. Barroso respondeu com a voz tranquilizadora. Já chegamos. Sua mãe está esperando lá fora. Eu não pude me conter mais. Abri a porta do carro e corri para a cabana, ignorando o olhar de advertência do oficial. Eu precisava ver o André. Eu precisava saber que ele estava vivo. Quando eu entrei, Barroso estava ajudando o André a se levantar, cortando a corda das mãos dele. O André estava abatido, pálido, com os olhos vermelhos, mas eles se iluminaram ao me ver. Mãe! Ele sussurrou com a voz quase sem som. Eu me ajoelhei e o abracei com todas as minhas forças, chorando sem controle. André, meu filho, eu estou aqui. Eu te encontrei. Ele me retribuiu o abraço. As mãos trêmulas dele se agarraram aos meus ombros. Pensei que nunca mais ia te ver. Ele sussurrou no meu ouvido com a voz abafada. Eu o apertei mais forte, como se temesse que, se eu o soltasse, ele fosse desaparecer de novo. A ambulância chegou logo depois. Os paramédicos examinaram o André, enfaixando as feridas nos pulsos e nos tornozelos. Eu me sentei ao lado dele, segurando a mão dele, sem tirar os olhos dele por um segundo sequer. O André me olhou e sorriu fracamente. Mãe, me desculpa. Eu não queria que a senhora se preocupasse. Eu só estava tentando te manter segura. Eu neguei com a cabeça e as lágrimas voltaram a rolar. Seu bobo, André. Eu sou a sua mãe. Eu tenho que te proteger. Ele assentiu, mas o olhar dele estava cheio de dor, como se ele se culpasse por ter deixado as coisas chegarem tão longe. Na delegacia, levaram a Valéria e o Julião para salas de interrogatório separadas. Barroso me convidou a testemunhar, mas eu só pude observar de trás de um espelho. A Valéria estava sentada com a cabeça baixa, em silêncio, como uma estátua. Barroso começou o interrogatório, com a voz tranquila, mas afiada. Senhora Valéria Lemos, o exame de DNA provou que o corpo do acidente não era do André Martins. A senhora tem algo a dizer? A Valéria não respondeu, mas eu vi os ombros dela tremerem. O advogado dela, sentado ao lado, sussurrou algo, mas de repente ela levantou a cabeça, com os olhos injetados de sangue. Tudo bem, ela disse com a voz quebrada. Eu vou confessar tudo. A confissão da Valéria foi outra facada no meu coração. Ela contou que no início, o plano dela com o Julião era matar o André para pegar o dinheiro do seguro, mas na hora de fazer isso ela não teve coragem. Em vez disso, eles colocaram soníferos na bebida dele. Quando ele estava grogue, o Julião entrou na casa, o colocou no carro dele e o levou para a cabana para mantê-lo refém. Enquanto isso, a Valéria foi à cena do acidente e queimou o carro de aluguel com o corpo de um morador de rua que o Julião tinha conseguido em um necrotério clandestino.
Eles escolheram a noite para não serem vistos e o plano era quase perfeito até que eu insisti que tinha falado com o André pouco antes do acidente. Esse detalhe derrubou tudo. Barroso continuou pressionando e a polícia encontrou mais provas. Um arquivo no laptop do Julião com o plano detalhado, passo a passo, para forjar o acidente e pegar o dinheiro do seguro. Eles também encontraram uma câmera de carro que tinham tirado e escondido na bolsa da Valéria, que gravou ela colocando o corpo no carro antes de atear fogo. Além disso, os papéis para pegar o seguro já estavam prontos, apenas esperando a confirmação da morte do André. Cada detalhe era um golpe para mim. A Valéria, a quem eu considerei família, tinha planejado friamente fazer mal ao meu filho. De pé, atrás do espelho, eu olhei para a Valéria. Ela já não era a jovem que eu conheci, a que trazia pudim para a casa e ria alegremente. Agora ela estava com a cabeça baixa, os olhos sem vida, como se tivesse perdido a alma. Eu não senti pena, só decepção e dor. Como uma pessoa pode mudar tanto? Como ela pôde trair o André? Me trair? Só por dinheiro e por um homem como o Julião? Barroso se aproximou, com a voz grave. Dona Maria, graças à sua clareza e sua insistência, nós salvamos uma vida. Se a senhora não tivesse tanta certeza de que o André ainda estava vivo, talvez nós tivéssemos ignorado essa cabana. Eu o olhei com a voz trêmula, mas cheia de orgulho. Ninguém conhece um filho como uma mãe. Se eu não acreditasse que ele estava vivo, quem mais ia acreditar? Barroso assentiu, com um brilho de respeito no olhar. A senhora é uma mãe muito forte, Dona Maria. O André tem sorte de tê-la. Ao sair da delegacia, eu voltei para o hospital onde estavam cuidando do André. Ele estava deitado, com o rosto ainda pálido, mas menos tenso. Eu me sentei ao lado dele e peguei a mão dele, sentindo o calor dos seus dedos finos. Mãe, o André disse com a voz rouca. Eu não sabia que a Valéria era capaz de algo assim. Eu tentei protegê-la, evitar que tudo se quebrasse. Mas eu me enganei. Eu acariciei o cabelo dele e as lágrimas voltaram a rolar. Você não se enganou, André. Você só acreditou no amor. Mas eu estou aqui. E não vou deixar que você sofra de novo. O médico disse que o André precisaria de tempo para se recuperar, tanto física quanto emocionalmente. As feridas do corpo dele curariam, mas as da alma precisariam de muito mais. Eu olhei para o meu filho com o coração partido, mas cheio de esperança. Nós tínhamos saído da escuridão e eu sabia que, embora o caminho pela frente fosse difícil, eu sempre estaria ao lado dele. 2 semanas depois do resgate do André, eu acordei com uma mistura de alívio e peso. O André estava em casa, mas as cicatrizes no corpo dele e na alma ainda estavam lá, nos lembrando de tudo o que tínhamos passado. Hoje era a primeira audiência no Tribunal Criminal de Monte Real. Eu vesti o suéter azul que o André me deu uma vez. Peguei na mão dele e, junto com o Barroso e nosso advogado, entramos na sala. O André ainda estava fraco e usava uma bengala, mas insistiu em estar presente. Mãe, eu tenho que encará-los, ele me disse com a voz firme, embora os olhos dele ainda mostrassem dor. Eu assenti, apertando a mão dele, prometendo a mim mesma estar sempre com ele. Nós nos sentamos na 3ª fila, perto o suficiente para ver bem o banco dos réus. Quando trouxeram a Valéria Lemos e o Julião Lemos, eu senti meu coração se encolher. Eles estavam com o uniforme cinza da prisão, algemados e com a cabeça baixa. A Valéria levantou os olhos por um instante e o olhar dela se cruzou com o meu. Ela piscou várias vezes, com o rosto pálido, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse. Eu desviei o olhar. Não queria que aquele olhar me amolecesse. O promotor se levantou, a voz dele ecoando na sala silenciosa. Hoje, nós julgamos os réus, Valéria Lemos e Julião Lemos, pelas acusações de tentativa de homicídio, fraude de seguro, sequestro e obstrução da justiça. O telão da sala se acendeu, mostrando provas irrefutáveis. O vídeo da câmera de segurança onde a Valéria aparecia perto do acidente, as fotos dela e do Julião na seguradora e o áudio gravado na cabana onde a Valéria dizia friamente para o André seu plano para pegar o dinheiro do seguro. Cada imagem, cada som, era como uma faca no meu coração,
mas eu me mantive erguida, forte pelo André. O médico legista subiu ao estrado e confirmou que o corpo do acidente era de um morador de rua que tinha morrido de causas naturais antes de ser colocado no carro. O representante da seguradora também testemunhou, declarando que a Valéria tinha iniciado o processo para pegar os 10 milhões de reais, com a assinatura dela claramente visível. Eu ouvi cada palavra com uma dor imensa. Como alguém podia planejar algo tão meticulosamente para fazer mal à pessoa que um dia jurou amar? Quando o promotor chamou o André para testemunhar, eu senti a mão dele tremer na minha. Ele se levantou lentamente, apoiando-se na bengala, e caminhou para o estrado. Pálido, mas com o olhar firme. Depois do jantar daquela noite, o André começou com a voz rouca. Eu senti um sono muito pesado, algo estranho, anormal. Eu me lembro de deitar na cama e depois eu perdi a consciência. Quando eu acordei, eu estava amarrado em um quarto fechado e frio. Eu ouvi a Valéria rir e dizer que era para eu morrer de uma vez. A voz dele falhou e a sala inteira ficou em silêncio. Eu apertei os punhos, contendo as lágrimas. O André se sentou com suor na testa e eu o sequei suavemente, sussurrando: "Você se saiu muito bem, meu filho." O julgamento durou quase o dia todo, cada minuto mais pesado do que o anterior. No final, o juiz permitiu que os réus dessem suas últimas palavras. A Valéria se levantou com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Eu perdi a cabeça quando pensei que o André estava me traindo. Eu senti tanta dor, tanto ciúme que eu desmoronei. O Julião apareceu e me disse que ele me entendia melhor do que ninguém. Eu o ouvi. Eu aceitei planejar essa coisa horrível, mas eu não tive coragem de matar ninguém. Eu só queria que o André sofresse como eu sofri, mas eu me enganei. Ela abaixou a cabeça e as lágrimas dela caíram no chão. Mas eu já não sentia mais nenhuma compaixão. O pedido de desculpas dela não podia apagar os dias que eu vivi com o medo de perder o meu filho. O Julião, por outro lado, ficou em silêncio. Ele se sentou ali com um olhar frio, sem admitir culpa, sem arrependimento. Mas as provas eram esmagadoras. O arquivo no laptop dele, a câmera do carro escondida na bolsa da Valéria, os papéis do seguro prontos. Não havia como ele negar. O juiz olhou para os dois com a voz severa. Com base nas provas e nos depoimentos, o tribunal dita a sentença. Valéria Lemos, 16 anos de prisão, com atenuantes pela sua confissão e por não ter causado uma morte. Julião Lemos, 25 anos de prisão, com agravantes por ser o autor intelectual, pela sua frieza e por tentar esconder o crime. Eu não chorei. Eu só olhei para a Valéria uma última vez, pensando: um monstro nem sempre precisa de uma faca. Às vezes, só precisa de um coração sem confiança e sem razão. Quando a levaram, o olhar dela passou por cima de mim, mas eu não correspondi. Eu me virei para o André, peguei a mão dele e senti o calor dos seus dedos finos. "Vamos, meu filho", eu disse suavemente. "Vamos para casa." Ao sair do tribunal, Barroso caminhou ao meu lado. A voz dele era grave. "Dona Maria, este caso terminou. Mas eu sei que o que a senhora e o André viveram não será fácil de esquecer." Eu assenti, olhando para ele com gratidão. "Obrigada, tenente. Sem o senhor e sua equipe, eu não sei se eu teria encontrado o meu filho." Barroso sorriu, com um olhar caloroso. "A senhora foi quem nos guiou para a verdade, Dona Maria. O amor de uma mãe é a maior força que eu já presenciei." Ao chegarmos em casa, eu levei o André para a sala, onde o sol da tarde entrava pela janela, iluminando a foto de família na prateleira. O André se sentou no sofá, olhou para a foto e disse com a voz rouca: "Mãe, eu pensei que nunca mais ia voltar aqui." Eu me sentei ao lado dele, acariciando o cabelo dele como quando ele era criança. "Você já está em casa, André, e eu não vou deixar que ninguém te faça mal de novo." Ele assentiu, com os olhos avermelhados, mas um sorriso fraco começando a se formar. Naquela noite, eu preparei a canja de galinha que o André tanto gosta, a mesma que eu estava cozinhando quando tudo começou. Nós nos sentamos à mesa, só nós dois, mas desta vez sem medo nem dúvidas. O André comia devagar, olhando para mim de vez em quando, como se para ter certeza de que eu ainda estava ali. "Mãe", ele disse suavemente, "eu prometo que não vou mais esconder nada da senhora. Eu me enganei ao tentar resolver tudo sozinho.
Eu só sorri e coloquei a minha mão sobre a dele. E eu também, eu prometo, André. Eu sempre estarei aqui, não importa o que aconteça. Um mês depois do julgamento, a vida do André e a minha começaram a encontrar um novo ritmo. Embora as feridas dentro de nós ainda estivessem lá, profundas e dolorosas. Toda manhã eu acordava cedo, preparava café e me sentava ao lado da janela, vendo o sol passar pelas árvores do quintal. Minha casinha já não parecia tão silenciosa. O som do André virando as páginas de um livro na sala. O barulho da pequena pá dele enquanto ele cuidava do jardim dos fundos. Tudo era como uma música suave que acalmava o meu coração. O André ainda não tinha voltado para a empresa. Ele disse que precisava de tempo para se reencontrar. Eu o deixei fazer o que ele quisesse, mas sempre ao lado dele, cozinhando os pratos favoritos dele, lavando a roupa e conversando quando ele precisava. Eu não o pressionava para falar do que aconteceu, mas toda vez que eu olhava nos olhos dele, eu via uma tristeza profunda, como se ele se culpasse. Eu só podia pegar a mão dele e dizer suavemente: "Tudo vai ficar bem, meu filho. Eu estou aqui." Uma manhã, enquanto eu estava estendendo a roupa no quintal, a campainha tocou. Eu sequei as mãos no avental, abri a porta e vi a Lúcia. Ela estava com uma blusa branca e segurava uma pequena sacola de papel. O olhar dela era tímido. "Dona Maria", ela disse com a voz embargada, "eu vim pedir perdão. Eu sei que eu tive parte da culpa em tudo isso. Se não fosse pelas minhas ações imaturas no início, talvez a Dona Valéria não tivesse entendido as coisas errado e nada disso teria chegado a tanto." Ela abaixou a cabeça e as lágrimas rolaram por suas bochechas. Eu a olhei com uma mistura de perdão e lembranças dolorosas. Finalmente, eu suspirei e disse suavemente: "Lúcia, às vezes um olhar na hora errada pode derrubar um lar, mas pelo menos você não cruzou a linha. Você reconheceu o seu erro e isso é o mais importante." A Lúcia levantou os olhos e um pouco de esperança brilhou neles. Ela me entregou um envelope. "Esta é a minha carta de demissão. Eu não quero que as pessoas pensem que eu fico na Gênesis Construtora por motivos pessoais. Eu preciso ir embora para que as coisas possam se curar." Eu peguei o envelope e a olhei nos olhos. Embora a Lúcia tivesse se enganado, ela era jovem e estava arrependida. Eu me aproximei, a abracei forte e sussurrei: "Obrigada pela sua honestidade. Eu desejo que você encontre um novo caminho que te faça feliz." A Lúcia sorriu fracamente, assentiu e foi embora. Quando a figura dela sumiu no final da rua, eu senti um pouco de alívio. Nem todo mundo tem a coragem de encarar os próprios erros. Uma semana depois, o André decidiu voltar para a Gênesis Construtora. Eu me preocupei, temendo que o trabalho o esgotasse, mas ele sorriu e disse: "Mãe, eu preciso trabalhar, eu preciso provar que sou mais forte depois do que aconteceu." No dia em que ele voltou, eu fiquei do lado de fora do escritório, vendo o André entrar. Todo o pessoal se levantou e o aplaudiu. O André levantou a mão, sorriu levemente, mas eu vi nos olhos dele uma nova determinação. Depois disso, ele reorganizou a empresa inteira, cortando qualquer laço com a Lemos Soluções. Ele criou um comitê de transparência e ética interna, supervisionado por ele mesmo. "Eu quero que a Gênesis Construtora seja um lugar limpo." Ele me disse naquela noite. Sem mais conspirações, sem mais jogos sujos. Uma tarde, o Barroso veio me visitar. Ele trouxe um buquê de margaridas brancas. As flores que eu disse uma vez que gostava. Ele se sentou no sofá, olhou ao redor da casinha e disse: "Dona Maria, a polícia trabalha com a lei, mas a senhora trabalha com a intuição de uma mãe. As duas coisas são necessárias, e eu realmente a admiro." Eu sorri, aceitando as flores com o coração quente. "Obrigada, tenente, mas eu sou só uma mãe fazendo o que uma mãe tem que fazer." Barroso assentiu, o olhar dele cheio de respeito. "A senhora é uma mãe extraordinária. Dona Maria." O André é a prova disso. Depois que o Barroso foi embora, eu me sentei na mesa e abri o diário antigo do João. Eu virei as páginas, relendo o que ele escreveu, sobre os sonhos dele, sobre a nossa família, sobre o André. Eu peguei uma caneta e comecei a escrever a minha própria história. Desde aquela noite fatídica em que me disseram que o André tinha sofrido um acidente até os dias dolorosos, procurando a verdade. E, finalmente, o dia em que eu recuperei o meu filho, eu escrevi lentamente.
Cada palavra era uma forma de liberar as emoções reprimidas. No final, eu escrevi: o ciúme e a traição transformam as pessoas em monstros, mas a justiça e o amor de uma mãe jamais serão derrotados. Quando eu terminei, fechei o diário e o coloquei no pequeno altar ao lado da foto do João. Acendi uma vela que levou o meu. Sussurrei: João, está vendo? Nosso filho superou. Eu cumpri a minha promessa. Eu me virei e vi o André parado na porta, me olhando com os olhos cheios de amor. Mãe, hoje eu quero cozinhar. Ele disse suavemente: deixe-me cuidar da senhora, como a senhora cuidou de mim. Nós entramos juntos na cozinha. O som das facas se misturou com a risada do André. A casinha se encheu de calor de novo, como nos velhos tempos. Eu olhei para o meu filho com o coração inundado de alegria e esperança. Nós tínhamos atravessado a escuridão e agora a luz estava voltando. O André é tudo o que eu tenho e eu sei que não importa o que o futuro traga, o nosso amor de mãe e filho será sempre uma chama que nunca se apagará. Depois de tudo o que aconteceu, a maior lição que eu quero compartilhar com você, que ouviu a minha história até este momento, é esta: o amor de uma mãe e a fé na justiça são mais fortes do que qualquer conspiração. O ciúme, a ganância ou a traição podem fazer com que as pessoas percam a razão. Mas se nos mantivermos firmes, procurando a verdade e acreditando no amor, no final a luz sempre vencerá a escuridão. Eu quero que todos entendam que, mesmo nos momentos mais desesperadores, nunca devem abandonar a esperança e a confiança, porque essa perseverança pode salvar uma vida, proteger uma família e demonstrar que a justiça realmente existe. A história que você acabou de ouvir foi modificada em nomes e lugares para proteger a identidade dos envolvidos. Nós não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu realmente me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Escolheria o silêncio para manter a paz? Ou se atreveria a enfrentar tudo para recuperar a sua própria voz? Eu gostaria de saber a sua opinião, porque cada história pode se tornar uma vela que ilumina o caminho de alguém. Deus os abençoe sempre. E eu tenho certeza de que a coragem nos levará a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, eu vou deixar 2 das histórias favoritas do canal. Tenho certeza de que elas vão te surpreender. Obrigada por ter me acompanhado até este momento.